Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, bem-vindo ao nosso canal. Tem uma mensagem da parte de Deus que eu vou estar compartilhando com os irmãos, que eu tenho uma absoluta certeza que Deus vai estar falando fortemente ao teu coração. Eu estou um pouco gripado, às vezes dá um pouco de tosse, mas vou tentar ser bem preciso aqui em estar compartilhando com os irmãos uma mensagem que vai edificar a sua vida. Desde já, eu te convido a você acessar os nossos vídeos aqui. Temos testemunhos, reflexões, mensagens que eu tenho certeza que Deus vai estar falando contigo. Temos aqui mais de 5 horas de oração direto. Temos aqui mais de 7 horas e pouco de oração também direto. Você pode estar colocando antes de você dormir. Você pode estar dormindo ouvindo uma oração praticamente a noite quase toda. Meus amados irmãos, fique comigo até o final desse vídeo. Livro do Dr. Lucas, no seu capítulo 15, versículo 13. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. Ali desperdiçou sua herança, vivendo de forma dissoluta. Meus amados irmãos, conhecemos muito bem essa passagem bíblica que fala a respeito do filho pródigo. E dentro deste versículo aqui, eu não vou aqui contextualizar a história toda, porque tem muitas revelações bíblicas, muitos ensinamentos e aplicações para com as nossas vidas. Então, eu vou aqui trazer algumas aplicações cabíveis a qual Deus quer falar com os irmãos, com todos nós. Nós sabemos que os dois, o mais novo e o mais velho, está na casa do pai. Nós sabemos que o mais novo pediu a parte da sua herança. E o pai fez o quê? Repartiu entre eles. Aqui tem uma verdade, porque o pai não deu só para o mais novo. Segundo a cultura judaica, o pai, ainda estando vivo, poderia o filho pedir com antecedência a sua herança. Segundo a tradição judaica. Lembra lá atrás de Abraão, que ainda Isaac vivo deu a sua herança? Então, observa, mas só que isso aí era por parte do pai e não por parte do filho. Se o pai quisesse, o pai dava a parte da herança do filho. Só que aqui é o filho que vai pedir para o pai. Porque o filho, ele quer a sua bênção. E ele vai receber. A gente vê que o problema não está em receber a bênção. O problema está o que você vai fazer quando você receber a bênção. Se você vai permanecer na presença do Pai, se você vai permanecer na casa do Pai. Percebe que foi repartido entre eles? O mais velho recebeu a sua herança e ficou. O mais novo recebeu a sua herança, a sua bênção, espiritualizando aos nossos dias, você poder entender. Recebeu a sua bênção, depois de alguns dias, foi para uma terra longínqua. Uma terra longínqua que é um lugar muito distante. Ou seja, como se a pessoa mora aqui no Brasil e fosse para os Estados Unidos. Observa que ele pega a sua bênção e ele sai. O problema de muitos é que às vezes passa anos na presença do Pai, na casa do Pai. Quando o Pai abençoa, em vez daquela bênção ser uma bênção, se torna uma maldição. Porque a pessoa recebe a bênção, não vai mais na casa do Pai, não tem mais gratidão ao Pai, não tem mais amor pelas coisas do Pai. Parece que estava ali por causa do interesse de receber. Eu sou pastor e eu venho pastoreando há quase 19 anos igreja, irmão.
O que tem de pessoas que às vezes eu fico assim, dá um nó na minha mente, que está ali na presença do Pai, na casa do Pai, e quando Deus às vezes restitui um casamento, a pessoa passa um tempinho e some, porque parece que estava ali só por causa de uma restituição do casamento. Às vezes a pessoa está ali, faz um concurso público, e Deus concede a bênção, abre uma porta de emprego, ganha mais, pensa que não some. Aquela bênção que veio na vida da pessoa, que é para ser uma bênção, e a pessoa ser grata em permanecer na casa do Pai, semeando na casa do Pai, a pessoa se afasta. Já conheci pessoas que recebeu o carro, que não tinha possibilidade alguma de comprar, e Deus foi lá, botou a mão, a pessoa comprou o carro, e disse que ia usar o carro na obra, fez que não começou a usar o carro para outros fins, não a parte da família, porque a sua família faz parte, principalmente da obra de Deus. Então o carro é usado para a sua família, que faz parte da obra de Deus, carregar a sua família para a igreja, levar o irmão no hospital quando está precisando, e a pessoa começou a usar o carro para outros fins, pensa que não, perdeu tudo, virou maldição. Então hoje muitos buscam de Deus algo, e quando recebe, cadê a gratidão? Pessoas que fazem voto com Deus, se Deus fizer assim na minha vida, se eu ganhar uma causa na justiça, eu vou abençoar tanto a obra de Deus. Se Deus abrir uma porta, eu vou abençoar tanto a obra de Deus, eu vou abençoar tanto a vida dessa pessoa. Quando recebe, a pessoa dá as costas, esquece do voto que fez com Deus. O filho mais novo pediu. A Bíblia não fala quanto tempo ele ficou pedindo. Talvez 1 ano, 2 anos, 5 anos. Porque ele queria a bênção. Talvez ele pensou que tinha a estrutura de receber aquela bênção e ficar na casa do Pai. Mas quando ele recebeu a bênção, poucos dias depois, percebeu já que muitos, na presença de Deus, fazem campanha na igreja, propósito e mais propósito. Quando Deus resolve atender aquela pessoa, a pessoa, quando passa uns dias, o pastor já começa a sentir falta daquela pessoa, já não vê mais aquela pessoa como antes, nos trabalhos da igreja, nos evangelismos, nos cultos dos lares, não vê mais aquela pessoa semeando como semeava antes, e a pessoa vai se afastando aos poucos e elas não percebem isso. E aquilo que é a bênção vai se tornando uma maldição aos poucos, porque a pessoa recebeu, mas negligenciou o que recebeu. O filho pródigo, poucos dias depois de receber a bênção, irmão, ele vai para uma terra longínqua. Espiritualizando hoje, tem muitos que ela não muda para um outro país, para outra cidade. Mas o filho pródigo foi para distante do pai e do seu irmão. Tem pessoas que passam na rua da igreja que congregava, mas está distante da casa do pai. Tem pessoas que passam na rua dos irmãos da igreja, que entrou, tinha comunhão com eles, mas não vai na casa deles mais. Não tem mais comunhão com o irmão. Percebe que muitos estão se afastando. Eu falo uma coisa para você, e o pai, ele não vai atrás do filho pródigo, não. Porque o filho pródigo sabe o caminho de volta para a casa do pai. O pai não vai atrás do filho pródigo, mas tem uma coisa que o pai está fazendo. O pai está esperando o filho pródigo. Aqueles que sofreu talvez uma decepção, outros que não sofreu decepção alguma, foi vindo o declínio espiritual, a frieza, e esses mesmos reconhecem que se afastou por negligências suas mesmo, o pai está esperando eles. O pai não vai atrás. Sabe por quê? Porque o pai não quer que o filho pródigo volta forçado ou obrigado. O pai quer que o filho pródigo volta voluntariamente, como caindo em si. A vida que eu estou vivendo longe do pai não é vida. A vida que eu estou vivendo longe do pai não é para mim. Eu preciso voltar para o altar. Eu preciso voltar para as atividades que eu tinha na casa do pai. E o filho pródigo fez o quê?
Quando ele se deu por conta que estava no fundo do poço, sem a presença, a pior coisa, sabe qual é a fome maior do filho pródigo? Não foi de alimento. A fome maior que ele estava sentindo foi de Deus. Foi de Deus, porque ele desejou comer bolotas de porcos. A Bíblia diz, ele teve fome. A maior fome dele aqui foi a de Deus, porque ele caiu em si e voltou para a casa do Pai. Tem muitas pessoas que estão vivendo fora de si, não somente os que estão como filhos pródigos, mas aqueles que estão como uma dracma perdida dentro da casa do Pai. Quantos que está como uma dracma perdida e precisa cair em si? Quantos que se tornou uma pessoa que cumpre ponto na igreja como se fosse um serviço? Se tornou um religioso que vai no culto aos domingos, ouve a palavra, sai dali, mas não executa e não vive o que está sendo ministrado e pregado ali. Muitos invertem os valores de uma pessoa religiosa. Um religioso que não tem Cristo como a sua base, ele só vai aos domingos. 2 horas de culto para ele é o suficiente. Sai dali, não tem vida com Deus. As pessoas não vê Cristo na vida deles. Então, muitos estão perdidos entre a igreja, não jejum, não ora. Os que deixou a vida de oração de lado, o jejum, a meditação na palavra, a vigilância, um bom testemunho do lado de fora das 4 paredes, esses precisam também cair em si. E precisa voltar para o centro da vontade de Deus. Servir a Deus não é só estar dentro da casa do Pai. Servir a Deus é estar cumprindo os estatutos e mandamentos que o Pai está ordenando. O filho pródigo, quando ele sai da casa do Pai, porque não queria mais cumprir os mandamentos, e os teus olhos estavam olhando para as coisas do mundo. É tanto que ele gasta tudo de forma dissoluta. Porque o que o Pai deu foi para ele poder gastar na casa do Pai. E uma vez que eu recebo a bênção do Pai e eu vou gastar lá fora com outras coisas, então a bênção vira maldição na minha vida. Foi isso que aconteceu com ele. O filho mais velho recebeu e ficou na casa do Pai. O mais novo recebeu, aquele que pensa que sabe tudo. Não é assim a nossa geração mais nova agora? Começou a ler a Bíblia um pouco, fez curso de hebraico, fez faculdade teológica e acha que pode, que sabe mais do que os mais velhos. Os mais velhos não podem ter o conhecimento, a oratória, a hermenêutica, a homilética, a exegese que os mais novos têm com as suas mentes influentes. Mas os mais velhos têm uma coisa que essa geração nova não tem: experiência com Deus, intimidade com Deus, raiz com Deus. Por que muitos novos nessa geração um dia está pregando, cobrando do povo, exigindo do povo, quando passa um tempo está afastado, está distante da casa do Pai, vivendo de forma dissoluta? A palavra viver de forma dissoluta é uma pessoa descontrolada. Ele gastou tudo de forma descontrolada. Tantos e tantos, até mesmo dentro da casa do Pai, que não tem a sabedoria de administrar aquilo que vem sobre as suas mãos e estão gastando de forma dissoluta. Tem pessoas que não conseguem doar uma cesta básica para a igreja e nem uma oferta de amor de 100, de 50 reais, de 20, de 10, mas pegam aquele dinheiro e gastam de forma dissoluta. Gasta de forma dissoluta com coisas que não tem nada a ver com aquilo que vai edificar suas vidas. E isso está acontecendo na vida de muitos. Muitos que têm o espírito de avareza. E a avareza é idolatria, diz a Bíblia. E se eu fosse aprofundar sobre a questão dos idólatras, porque tem se tornado na vida de muitos o dinheiro uma idolatria. Sabemos que é uma necessidade. Eu tinha muita dificuldade em falar concernente oferta.
até alguns dias, num canal aqui principalmente. E um dia um pastor falou bem assim: pastor Luciano, tu é honesto com as coisas de Deus. Quem está em sua volta vê. Vocês têm trabalho social na igreja. Ajuda o povo com cestas básicas. Ajuda o povo com cestas básicas. Tem um trabalho na igreja, vocês pagam aluguel. Busca o povo que mora longe para poder vir cultuar. Ajuda pessoas que saem das drogas, dos vícios. Então, puxa a vida, enquanto muitos profanos estão ricos, vivendo uma vida de regalia, e está aí fazendo meio mundo de voto com o povo, e o povo ajuda, o povo semeia, e o Senhor não pode. Foi quando eu comecei a pedir aqui, eu louvo a Deus. Quantas vezes está chegando o dia de pagar o aluguel e nós não temos o dinheiro todo do aluguel? O tesoureiro da nossa igreja é testemunha disso. Às vezes não temos o dinheiro todo e alguém aqui do canal vai lá, semeia R$10, 20, outro semeia 100 e pensa que não. Lá está a gente pagando aluguel, água, luz e internet, que nós botamos internet na igreja para poder os irmãos que louvam também transmitir os cultos ao vivo, só que a internet ainda não é boa o suficiente para transmitir os cultos ao vivo, fica parando muito. Então vamos depois botar a internet melhor, mas vamos melhorando aos poucos. E eu louvo a Deus pela sua vida, qual Deus tem tocado em seu coração para poder estar semeando essa obra. A gente gasta muito com gasolina, irmãos. A gente busca o povo, e aqui não é só buscar o povo. Muitos falam, pastor não trabalha. Irmãos, hoje eu trabalho muito mais do que outrora. Antes eu trabalhava 8 horas por dia. Hoje tem meses que eu trabalho 24 horas. Trabalho 12 horas por dia. E ainda fora que tem um corpo físico que força muito, e ainda tem um mental, nós aconselhando, nós visitando, nós evangelismo, tem as equipes que Deus, graças a Deus, o ministério criou uma estrutura para o povo para poder trabalhar. Então, o ministério MPV não é um ministério que fica ali só o pastor tomando de conta de tudo, não. Ali eu levanto lideranças que estão ajudando, que estão trabalhando, e assim o ministério está desenvolvendo, porque tem os irmãos no campo. Evangelista Daniel, entreguei para ele o trabalho na praça, consegui um trabalho num presídio uma vez por mês na quinta-feira, com muita dificuldade. Deus abençoado essa porta do ministério. Está lá. Nos hospitais, temos os trabalhos nos hospitais. Então tem os irmãos da equipe de missão. Então tem os irmãos que tomam de conta dos lares. Tem as irmãs que têm uns trabalhos com as irmãs. Minha esposa tem um trabalho com só da intimidade, que é um trabalho só com mulher. E agora nós estamos se organizando com os varões. Então o ministério que nós trabalhamos com aqueles que chegam e com aqueles novos convertidos, dando suporte e apoio. Então hoje muitos é como o filho pródigo. Às vezes tem dó de gastar herança na casa do pai, semeando na obra a qual vai ter um retroativo muito mais abençoado, que está semeando o reino de Deus. E às vezes pega aquilo que pode ser bênção na vida de alguém, bênção para o ministério, e gasta de forma dissoluta. Por isso que vocês que me acompanham aqui, que sentir de Deus e semear nesta obra, nesse ministério, nos ajude. Esta obra sofre, porque nós pregamos um evangelho genuíno, irmão, de salvação. E nós abraçamos as vidas, abraçamos as almas, mas com a verdade, não com o engano de ter uma igreja inchada de pessoas. Tu sabe por que não tem empresário no nosso ministério? Porque os poucos que veio pensou que ia ser bajulado ali dentro. E pensou que ia ser tratado melhor do que os outros. Não, ali dentro todo mundo é servo. Todos são servos. Não tem ninguém melhor do que ninguém porque recebe mais ou recebe menos, não. A mensagem que é para um é para o outro. Então, hoje muitos ministérios, chegou um empresário que ganha bem, eles abraçam eles,
mesmo sabendo que tem 2 mulheres, 3 mulheres, que tem amante, tá fazendo doação para a igreja, deixa aí. Não mexe com eles não. Mas aonde se prega salvação e se prega mensagens cristocêntricas direcionadas pelo Espírito Santo de Deus, não vamos fazer a vontade do homem não, irmão, é a vontade de Deus, o que está escrito aqui. Bíblia é Bíblia, pecado é pecado, salvação é salvação, céu é céu, inferno é inferno. Está escrito aqui dentro, irmão. Está escrito aqui. Então, Deus abriu esta obra para fazer a diferença e tem feito a diferença. Tem feito a diferença e vai continuar fazendo. Por isso que eu preciso, irmão, da sua ajuda. A ajuda maior nós já temos, que é a de Deus. Mas eu preciso da sua ajuda. O ministério precisa. A obra de Deus precisa. Nós cremos nos projetos e promessas de Deus. E eu sei que Deus está levantando pessoas de longe e de perto para estar ajudando essa obra a prosseguir aí adiante. Nós enfrentamos batalhas ao mês de dezembro a esse mês de janeiro. Esses dias a irmã estava na igreja limpando, chegou um macumbeiro disfarçado e falou: meu sonho é limpar a igreja. Deixa eu limpar a igreja. As irmãs sempre têm orientação, nossa, não, vem para o culto. Vem para o culto. Aí tem um sonho de limpar a igreja, por que não vem para o culto? Vem para o culto. Mas a intenção dele é o quê? Lançar maldição, e constantemente sofremos ataques. Constantemente. Deus mostra, constantemente nós estamos em propósito de oração. Eu terminei um propósito de 31 dias, de meia-noite às 5 da manhã. Talvez fiquei um pouco debilitado da saúde devido à gripe, porque às vezes fica ali muito tempo sem dormir, em oração. E os irmãos comigo no grupo também orando. Depois demos início a outro propósito. Os irmãos estão em outro propósito agora também, que começamos agora. Então não podemos parar. Esse é o segredo, irmão. Pastor, quanto mais ora, mais vem batalha. Quanto mais tu faz a vontade de Deus, tu pensa que o diabo se incomoda com quem não mexe com ele? O diabo só se incomoda com quem mexe com ele. Tem pessoas aí que o diabo não está nem ligando. Tem igrejas aí que o diabo entra, senta, cultua, bate palma e fala: pode ir para a igrejinha de vocês, pode cultuar aí. Você não está mexendo comigo. Não está nem fazendo cosquinha em mim, pode ficar aí. O diabo está preocupado com as igrejas fervorosas, cheias do Espírito Santo de Deus. Igrejas que estão em oração, que estão em propósito, que estão pregando salvação, que estão pregando. Aí muitos não sabem o bombardeio que a gente recebe do ministério. Não sabe, porque nós prezamos a palavra e estamos ensinando o caminho da salvação, o caminho que leva ao céu. E ensinando os irmãos a ter uma vida de oração. Quem ora, irmão, não é enganado. Quem ora tem a visão aberta. E por mais que o diabo tente enganar, quem tem uma vida de oração não é enganado pelo diabo. É por isso que o diabo tirou essa ferramenta da vida de muita gente, de muitas igrejas. Eu conversei esse dia com um irmão de outro ministério. Ele falou assim: pastor, eu não dou conta de servir a Deus na tua igreja. Eu falei assim: por quê? Porque lá vocês oram e eu não consigo orar. Não gosto de orar. Eu falei assim: mas a oração abre a porta para o entendimento da palavra. Paulo disse isso. A oração nos dá o discernimento do que é certo e errado. A oração abre nossa visão espiritual. A oração repreende o mal. Por isso que Jesus tinha uma vida constante de oração e ensinou os seus discípulos a ter uma vida constante de oração, e os discípulos transmitiu também isso para nós, para poder receber autoridade, poder e uma visibilidade de uma visão aberta, para não ser enganado por diabo. Aí em muitos lugares o diabo está rolando, deitando e rolando, porque não tem poder para expulsar ele. Não tem poder para poder revelar que ele está ali. Irmão, quando o diabo começa a agir no ministério MPV, que ele consegue atingir um obreiro, alguma pessoa, Deus já mostra, e nós entramos em oração e aconselhando. Se a pessoa não mudar, se a pessoa não abandonar o erro, também não fica. Aí muitos pensam assim:
O irmão só foi para outro ministério, porque ali dentro ele viu que não poderia ficar fazendo coisa errada. Então Deus faz o quê? Aqui dentro, se você quiser ser vereador de verdade, recebe. Aqui tem pessoas que estão orando para a igreja ser santa, para a igreja ser lavada e remida. A profanação já está demais aí fora. A perversidade já está demais aí fora. Se a igreja não lutar para ser santa e fazer a diferença, irmão, o negócio está feio. Dentro de muitas denominações. Aí se não juntar a liderança, o quadro de obreiros em oração, para Deus santificar a igreja, santificar o povo. Você falou assim, Josué, levante madrugada, manda o povo jejuar, o povo se santificar, porque eu vou fazer maravilha. A maravilha é o paralítico levantar, o cego enxergar. Maravilha é uma pessoa ter o seu caráter transformado. Maravilha é uma pessoa que é profana agora ser santo. Uma pessoa que comprava e não pagava, agora compra e paga. Uma pessoa que dava mau testemunho diante da família, da sociedade, agora dá um bom testemunho. Aí muitos ficam iludidos com o ministério dos movimentos. Nós temos movimento, mas do Espírito Santo de Deus, irmão. Tu não vê irmão rodando, chutando cadeia, caindo, mostrando parte íntima, não. Que isso aconteceu, eu já falo logo, irmão, pode rever o seu conceito, que isso é Espírito Santo de Deus, não envergonha ninguém, não. Aí se muitos não gostam, eu sou sincero. Busca o verdadeiro Espírito Santo de Deus, batido do Espírito Santo de Deus, que é santo. Você sente, se enche do poder de Deus, sem precisar quebrar cadeira, quebrar som, derrubar mesa, não precisa de nada disso. Você se alegra, se enche, fala em línguas, roda, pula, mas tudo com ordem e com decência. Então, a raiva do diabo é essa, porque tem ensinamento bíblico, e para poder viver essa palavra, você não precisa fazer um curso teológico de uma faculdade. Você precisa, o princípio da sabedoria é o temor. Ter temor e meditar na palavra de dia e de noite. Abrir as escrituras, que o Espírito Santo vai te direcionar e te guiar no caminho da salvação, irmão. Vai te guiar. Eu fiz cursos teológicos, mais de 8 anos. Porque a gente sabe que um pastor vai chegar a um certo ponto que eu acho que vai exigir isso de todos os presidentes. Então, já desde o ministério itinerante, que muitos ficavam querendo barrar a gente, tem curso de teologia, eu falei assim, não, tá bom, se é o curso que vocês querem, fiz o curso. Fiz o de 2 anos, fiz o de mais 2 anos, depois fiz o de 3 anos, depois fiz outro, acho que 4, 3 anos. Tenho um certificado aqui em casa. Só que, o que vale o certificado, o conhecimento, sem o temor, sem o discernimento, sem uma vida com Deus? É melhor ser um Pedro indouto do que ser um teólogo doutor que não teme a Deus, irmão. É melhor ser um Pedro cheio do poder de Deus, que não é letrado, do que ser um teólogo cabeça seca, que não tem mais vida com Deus. Muitos se assustam. Um irmão esses dias, pastor, vocês são loucos. Chamou nós de religioso, irmão. Porque a gente ora. A gente não, essa igreja, esse povo é religioso, esse povo estão ficando doido, orando de meia-noite às 5 da manhã. Esse povo ora, se tornou fariseu. Então quer dizer que se Jesus tivesse em nossos dias hoje, ele era um fariseu? Porque Jesus orava constantemente. A igreja primitiva orava 3 vezes por dia. Na hora do almoço, em Atos 10, se eu não me engano, Pedro, na hora do almoço, Pedro estava no terraço da casa orando. Poderia estar almoçando, mas estava orando. Então ia ser chamado de religioso. Ei, religioso, vem almoçar. Você percebe que quem tem uma vida de oração hoje, imagine Jesus hoje aqui andando na terra, com os seus discípulos. E o povo, ô fariseu, é o discípulo lá, o jejum 2 vezes por semana, 24 horas, o jejum deles é 2 vezes por semana, mas é jejum de 24 horas por dia. Eles dobravam o jejum para o outro dia. Olha o jeito que Pedro pega a santificação, arrependimento. Ô fariseu, está pregando contra o pecado, está pregando arrependimento. Ei fariseu, Jesus e o seu discípulo ia ser chamado de fariseu. Aí quem quer seguir os exemplos de Jesus e os exemplos dos discípulos, nós somos chamados de fariseu, de religioso. Porque aí as pessoas
os ministérios liberais ora 5 minutos, 10 minutos, aí espantado, nós recebemos críticas, chamado de religioso a gente, porque a gente quer se aproximar de Deus e ter uma vida de oração não nos faz melhor do que ninguém não, irmão. Nos faz enxergar o tanto que somos dependentes de Deus e o tanto que somos miseráveis pecadores. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você enxerga as suas falhas, os seus defeitos. Quanto mais você se afasta de Deus, menos você enxerga os seus defeitos e suas falhas. Quanto mais a pessoa se afasta de Deus, mais ele acha o direito de pecar porque está debaixo da graça. E quanto mais você se aproxima de Deus, mais você vê que você é dependente da graça de Deus, e mais você vê a sua sujeira, e mais você vê o tanto que você precisa se limpar. Quando Jesus se aproximou de Pedro, ele falou, o Senhor disse assim, ó, lança a rede. Ele lançou, eu já falei isso aqui já, lança a rede, ele lançou a rede. Ele lançou a rede, irmãos, e ele falou assim, Senhor, recebeu um grande milagre, pegou um bocado de peixe. Quando ele se aproximou de Jesus, em Lucas 5, aí se ausenta de mim, porque sou um pecador. Se afasta de mim, ou seja, a presença de Jesus e a proximidade dele de Jesus fez ele enxergar que ele é um pecador. Quanto mais nós se aproximamos de Jesus, mais nós reconhecemos que somos pecadores e que precisamos da graça de Jesus. Que você possa martirizar esta palavra. E porventura alguém que talvez está na casa do Pai, mas com os olhos do mundo, cai em si hoje. Volte a orar, volte a ter comunhão com o Pai, volte a ter uma vida com o Senhor. Que Deus te abençoe, guarde essa palavra em seu coração, em nome de Jesus.